Bom dia. Como o Edilson disse, vai ser overdose de Moniz esse fim de semana. Não, à noite vocês estão livres de mim, pode deixar. À noite é só as crianças que me aguentam. Mas é bom compartilhar sobre missões e é um desafio também, porque sempre que a gente compartilha sobre missões, a gente fica se questionando. Mas estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer? Estou fazendo o que é para eu fazer? Não estou fazendo o papel de outro? E eu, orando por esse estudo e falando para Deus falar o meu coração, e Ele realmente fala. Ele fala com a gente, Ele não deixa a gente quieto mesmo. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, Ele vai incomodar até que você esteja onde é para estar. E eu queria começar lendo uma como é que chama? Paráfrase de 1 Coríntios 13, por um missionário pioneiro no sul da África. E fala assim: se eu souber a língua perfeitamente e falar como um nativo, se não tiver o seu amor, nada sou. Se eu tiver diplomas e títulos e souber todos os métodos atuais e não tiver seu toque de amor compreensivo, não sou nada. Se eu for capaz de questionar com sucesso as religiões das pessoas e ridicularizá-las, se não tiver sua atraente nota de amor, não sou nada. Se eu tiver toda a fé e grandes ideias e planos magníficos, se não tiver seu amor que sofre e sangra e chora e ora e intercede, não sou nada. Se eu lhes der minhas roupas e meu dinheiro e não amá-los, não sou nada. Se eu desistir de todos os planos, deixar minha casa e amigos e fizer o sacrifício de uma carreira de missionário e depois ficar amargo e egoísta por causa dos aborrecimentos diários e das deficiências da vida missionária, então não sou nada. Se eu puder curar toda sorte de enfermidades e doenças, mas magoar corações e ferir os sentimentos em nome do seu amor, não sou nada. Se eu puder escrever artigos e publicar livros que recebam aplausos, mas falhem na transcrição da palavra da cruz, na linguagem do seu amor, não sou nada. Sem o amor de Jesus, a gente pode fazer o que for. Sair pelo mundo, arrastar multidões, expulsar demônios, mas se não tiver amor, a gente não é nada. E eu clamo a Deus pela misericórdia dele, agora durante essa aula. Essa semana foi uma semana corrida e foi difícil organizar todas as ideias que vieram assim, mas eu espero e oro que pelo Espírito Santo você possa absorver alguma coisa boa desse estudo. Muito bem. O tema de hoje é Jesus, o missionário por excelência. Muitas vezes a gente pensa, nos missionários, a gente pensa nos grandes nomes, assim, Paulo, assim, é o que vem primeiro na minha mente. Depois a gente pensa em Hudson Taylor, e Lottie Moon, e Gladys Aylward, e por aí vai. E a gente pensa em todos esses nomes, mas eles foram homens, e eles falharam. Então, a gente tem que virar os nossos olhos para Jesus e a gente ver como Ele agiu, qual que foi a trajetória de Jesus, para a gente tentar, pelo menos, assim, com o nosso esforço, copiar Jesus. Mas qual que é a definição de missões? A gente tem visto, ontem a gente, quem estava aqui, ouviu bastante sobre missões e viu testemunhos, mas como que a gente define missões? O que define missões, E eu busquei algumas definições e fala assim: a extensa realização do propósito redentor de Deus em Cristo Jesus através de mensageiros humanos. Então, o propósito redentor de Deus, o que Ele planejou em Jesus Cristo, Ele faz através de mensageiros humanos. A objetivação progressiva, e eu gosto dessa palavra progressiva, porque não é de uma vez. Se a gente observar na Bíblia, desde Gênesis até
a volta de Jesus para o Pai, as coisas mudaram e as estratégias mudaram. Então, fala a objetivação progressiva do propósito eterno e benevolente de Deus, que se origina em seu próprio ser e caráter. Então, isso nasce no coração de Deus. Não é porque a queda aconteceu que agora Deus, né, tem que dar um jeitinho. Isso faz parte do caráter, do ser de Deus. E isso envolve todas as eras, todas as raças, todas as gerações. É a efetivação histórica da salvação de Deus obtida em nome de toda a humanidade, através de Cristo Jesus, devido à sua encarnação, morte e ressurreição. Então, desde a queda, desde que Adão e Eva pecaram lá no jardim, Deus colocou em ação o seu plano redentor. Ele não esperou que as consequências ficassem ainda piores. Ele já colocou em ação o seu plano de redenção. Se a gente acompanha o Antigo Testamento, todos os profetas apontavam para Jesus, né? As profecias, elas apontam para o Messias. Então, desde a queda, Deus já colocou em ação o seu plano redentor. Mas também a realização prática da obra do Espírito Santo neste mundo. E a gente vê que a gente, sem o Espírito Santo, a gente não consegue cumprir esse propósito de Deus. Então, acima de tudo, é a ação do Espírito Santo, desde a queda, capacitando pessoas para cumprir esse propósito de Deus. E esse propósito, ele atinge inúmeros indivíduos, ele atinge todas as tribos, todas as nações, todas as famílias. Mas, se a gente parar um pouquinho para ver a identidade e a missão de Jesus, para a gente começar a ver um pouquinho mais de quem a gente vai copiar, em quem a gente vai focar, a gente vê lá em Marcos 10, 45, vocês podem abrir, tá? Eu incentivo vocês a abrirem a Bíblia, acompanharem na sua Bíblia, não acreditem em tudo que eu falo, tá? Vai ver se na Bíblia está assim mesmo, vai ver se eu estou falando uma coisa dentro do contexto. Então, vai abrindo os textos aí. Então, Marcos 10, 45, a declaração da missão de Jesus fala assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A missão de Jesus foi essa, servir. E ele serviu em diversas áreas, de diversas maneiras. Isso é o que Marcos declara. Mas ao longo dos evangelhos, a gente vê que cada autor ele destacou uma característica de Jesus, ou algumas características de Jesus. Isso é muito legal de ver o ponto de vista de cada um. Então, Mateus destaca que Cristo é a realização das visões e profecias do Antigo Testamento. Ele puxa isso. Ele fala também que Jesus é o rei e que tem autoridade e o mandado para que todas as nações sejam discipuladas e unificadas. Essa é a visão de Mateus, a profecia e o rei. João, ele destaca Cristo como o eterno Filho de Deus. Ele é igual a Deus, ele é eterno como Deus, as relações dele são as mesmas relações de Deus. Ele é o Verbo, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a luz que ilumina todos os seres humanos, ele é a vida, ele é o Filho. João, ele dá um pouco mais dessa visão universalista de Deus. Ele sai do núcleo ali dos judeus e ele dá essa visão mais universalista de Deus. Deus, ele não é mais um particularista ali em seus interesses, nas suas relações. Ele é abrangente. Então, ele conduz todo mundo, toda a humanidade, segundo o seu coração e o seu propósito.
E em Marcos, como a gente viu lá no capítulo 10, no capítulo 1 também, ele mostra o ponto central da pregação de Jesus. Então, dessa visão universalista, né, dessa visão abrangente de missão, lá em Marcos 1, nos versículos 14 e 15, Marcos 1, 14 e 15, ele mostra que o ponto central da proclamação de Cristo era o evangelho do reino. Então, lembra que eu falei lá das profecias do Antigo Testamento, Mateus apresentando Jesus como rei, e o ponto central da pregação dele é o reino. E fala assim, Marcos 1, 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele traz essa mensagem, o reino de Deus está próximo, estava próximo tanto no aspecto futuro, quanto no aspecto de Jesus, ele mesmo trazendo o reino de Deus. E Jesus também termina o discurso dele com esse mesmo tema. Lá em Atos 1, 3, ele repete essa mesma mensagem do reino. Atos 1, 3 fala assim, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus subiu, Jesus voltou e continuou com o mesmo discurso. E aí eu fico me questionando. Nesse meu tempo na Suécia, eu ouvi algumas pregações, né? E eu não entendia todas, por causa do idioma. Mas, assim, depois de um tempo que eu comecei a entender, e às vezes eu tinha tradução também, eu comecei a perceber um ponto muito comum entre as pregações, entre os estudos, que era essa questão de autoajuda. Então, tudo era o amor. Deus te ama, Deus não vai deixar que nada ruim te aconteça, Deus é amor, Deus é um pai amoroso. E era isso, amor, 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 amor. Deus é amor. Só que se a gente contrasta isso com a mensagem de Jesus, Jesus falava, se arrependam. Então, se Jesus falava se arrependam, é porque tinha alguma coisa errada que eles tinham feito. Então, eu fiquei me questionando, será que a nossa mensagem não tem sido diferente dessa mensagem que Jesus levava? Será que a gente está carregando essa mesma mensagem do Evangelho do Reino de arrependimento? Então, é uma coisa para a gente se perguntar, se a gente não está, de alguma maneira, se deixando contaminar pela teologia da prosperidade, por falar das bênçãos de Deus mais do que da graça de Deus, porque se a gente precisa da graça de Deus é porque a gente é pecador. Então, a gente tem que equilibrar esse discurso com o mesmo discurso de Jesus. Mas a gente vê também que no Antigo Testamento, Deus ele é o rei de Israel. E já no Novo Testamento, ele é o rei do homem interior. Então, se a gente olha para o Antigo Testamento, é mais uma coisa física mesmo. A gente vê vários reis se levantando no Antigo Testamento e Deus se declarando como rei, né? O rei de Israel, o Senhor dos Exércitos. Então, essa coisa mais material, mais concreta para eles. Mas quando Jesus vem, ele é o rei do homem interior. Ele acrescenta essa intimidade, essa proximidade que o reino de Deus traz. Então, ele quer ser rei das nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. E, ao mesmo tempo que o reino de Deus é individual, ele é pessoal, ele é uma coisa do homem interior, ele também é nacional, ele é racial, ele é mundial, ele é abrangente. Por quê? Porque Jesus veio para unificar o povo como um povo seu. Então, hoje, a gente está aqui e tem pessoas que já têm Jesus como rei das suas vidas e tem pessoas que ainda não. Mas ele continua sendo o rei de todo o universo, de toda a terra. Ele continua soberano sobre todos. Então, é um reino mundial também. E, ao mesmo tempo que ele é um reino espiritual, né, que a gente fala das coisas espirituais,
mas ele também é um reino que ele tem reflexo na área social também, porque esse reino dentro de nós influencia em todas as áreas da nossa vida. E olhando um pouquinho mais para frente, a gente vê que além de rei, Jesus se autodeclara como filho do homem. Então, a gente ainda está falando sobre a identidade de Jesus, tá? Só para vocês não perderem o fio aí do pensamento. Então, Jesus, ele é rei, mas ele também se declara como filho do homem. E se a gente começar a pensar nessa expressão filho do homem, ela tem muitos reflexos. Mas eu queria ajuda com o microfone, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre essa expressão, porque a gente canta, a gente, né, tem músicas que falam filho do homem, a gente lê versículos sobre o filho do homem, mas eu quero saber de alguém aí se vocês têm uma reflexão pessoal, assim, o filho do homem para mim representa isso. Aí eu queria que vocês compartilhassem o pensamento aí comigo. O Ivan tem um microfone aqui. Então, se você tem uma opinião, um pensamento sobre essa expressão, o que significa filho do homem, levanta a sua mão e compartilha comigo. Ali a Ângela. Ele é filho do homem porque ele veio da descendência de Abraão, que dessa descendência viria aquele que salvaria o povo de Israel. E também da descendência do rei Davi. Então, ele é homem. Homem, Deus. Alguém mais quer compartilhar? Não? Muito bem. Então, exatamente, filho do homem destaca essa natureza humana de Jesus. E o que isso significa para a gente? Que Jesus, ele partilha de tudo que a gente é, que a gente sente, que a gente faz. Então, essa natureza humana, essa expressão filho do homem, aproxima Jesus do que a gente é. Seja nos sentimentos, nos interesses que a gente tem. Se a gente olha para a vida de Jesus, também a sujeição à tentação, que ele passou pela tentação, a fome que ele sentiu, a sede que ele sentiu, o sofrimento, a morte em si. Então, isso aproxima Jesus da nossa natureza humana. Mas também mostra Cristo como o homem ideal. Não é qualquer homem, é o homem ideal, onde toda a humanidade encontra sua esperança. Então, toda a humanidade se relaciona com Jesus na natureza humana, mas eles veem Jesus como o homem ideal, em quem a gente pode encontrar a esperança. E ele é o filho do homem, e não de uma nação qualquer, não de uma raça qualquer. Ele é o filho do homem, da natureza da natureza humana se identificando, mas ele é o filho do Deus Todo-Poderoso. Então, olhando para esse aspecto, Jesus ele deixa de ser só o judeu e ele passa a ter uma relação com toda a raça humana. E ele é o filho do homem por ser aquele que representa Deus para o povo. Ele é o Messias prometido que cumpre a profecia lá de Daniel 7, 13 e 14. E Daniel 7, 13 e 14 fala assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Traz uma alegria muito grande ao coração ver essa passagem e ver a soberania de Jesus, como filho do homem. E João também declara que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ele veio para lidar de uma maneira efetiva com o pecado. Não é que ele veio de maneira transitória, foi uma maneira efetiva e eficaz para lidar com o pecado do homem. E a gente vê que essa missão de Cristo, de redimir, de servir, de trazer salvação, de trazer esperança, ela desde Lucas 2
né, onde os anjos vêm, eles declaram que a alegria deveria pertencer a todo o povo e que a paz tinha que ser de toda a terra e a boa vontade à humanidade. Então, a gente vê que desde o nascimento de Jesus, os anjos eles já declaram essa missão de Jesus, esse propósito do nascimento de Jesus. Mas o ministério principal de Jesus era entre as ovelhas perdidas de Israel, é o que ele declara. Mas também ele sai desse núcleo de Israel e ele se torna universal. Isaías 56:7, ele fala: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então, ele deixa o núcleo e ele se torna universal. E a gente vê o resultado do ministério de Jesus no fato de que os primeiros missionários enviados às nações eram judeus. Foram eles que nos deram a Bíblia, os evangelhos, que começaram as primeiras igrejas. Então, a gente vê isso, esse propósito das ovelhas perdidas de Israel, né, o propósito de Jesus vir para essas ovelhas se cumprindo, mas tendo reflexo em toda a humanidade. E em tudo isso que Jesus se declara, que Jesus era, e vendo a missão dele, é interessante ver que em tudo ele tinha consciência de quem ele era e de quem Deus era. E é isso que a gente tem que ter. Conhecendo a Deus, a gente saber quem Deus é e quem nós somos diante de Deus. Jesus, ele caminhava, ele trabalhava, ele falava, ele comia, e em tudo ele era ciente de ter sido enviado ao mundo para servir, tendo esse domínio sobre todas as coisas, né, recebendo esse domínio do Pai, mas também refletindo em toda a sua vida. Então, Jesus, ele entendeu qual era a missão dele. Será que a gente está entendendo qual é a nossa missão nesse mundo? Mas agora a gente vai ver Jesus e o Pai, como que ele se relacionava com o Pai. E a gente vê que a relação de Jesus era de muita intimidade com o Pai. E eu fico intrigada porque não é uma coisa assim que ele necessitava de Deus como a gente necessita de Deus. Porque Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é o Deus Filho. Então, assim, às vezes a minha mente humana é muito limitada. E eu não consigo entender de fato como que isso funciona. Né? Como que é esse tempo de oração de Jesus, esse tempo de jejum, esse tempo de buscar. Mas lá em Mateus 11:27, a gente vê que Jesus reconhecia que tudo vinha do Pai. Se você quiser abrir lá em Mateus 11:27, fala assim, Mateus 11:27. Fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus, sendo o próprio Deus, ele fala isso. Todas as coisas foi o Deus Pai que me entregou. Ele reconhecia a soberania de Deus. E mesmo sendo Deus, ele separava tempo para passar com o Pai em oração. E é interessante que mesmo nas passagens assim, onde a gente vê que as pessoas estavam zombando de Jesus, e afirmando coisas que ele afirmou com um tom de ironia, essas coisas eram verdades. E para fazer esse estudo, eu estava assim, desde o capítulo 1 de Mateus até o último capítulo, e eu estava vendo assim, quais foram, né, as nuances relevantes ali da vida de Jesus para compartilhar hoje. E daí eu vi esse versículo que está em Mateus 27:43, e que os sacerdotes, né, eles estavam ali zombando de Jesus, e eles falam assim: confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Então, eles, mesmo zombando, eles reconheciam que Jesus confiava em Deus.
E eu acho que isso era devido à consciência que Jesus tinha da missão dele, e isso refletir na vida dele em todos os aspectos. Então, ele fala, confiou em Deus? Livre-o agora. Então, isso era nítido que ele confiava em Deus. Na sua oração no Getsêmani também, que a gente conhece, e entre outros textos também, a gente vê a dependência que Jesus tinha do Pai nos momentos mais tristes, mais angustiantes que ele tinha. Ele sempre preferiu fazer a vontade do Pai. Ele tinha a sua própria vontade, ele tinha a vontade humana que ele declarou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas ele preferiu, acima de tudo, a vontade de Deus. E tem até uma passagem que, assim, eu fiquei encasquetada assim, com a passagem, eu não consigo entender, de verdade. Se você consegue entender, vem falar comigo depois, a gente bate um papo, você me explica. Porque, assim, eu, mesmo assim, lendo comentários e tudo, minha mente não consegue assimilar completamente o texto de Marcos 15, 34, que Jesus exclama, por que me desamparaste? Que fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani, e Deus meu, por que me desamparaste? Mas, enfim, sem entender muito bem essa separação, sabendo que foi por causa do pecado que estava em cima de Jesus, então, né, Deus não podia ter comunhão com Jesus ali naquele momento, uma coisa meio doida, mas esse sentimento de ser desamparado, de ser abandonado, como é que surge isso em Jesus? Mas sem levar em conta isso, né, o como, mas o que importa aqui é que mesmo no seu momento mais difícil ali, foi ao Pai que Jesus clamou. Não foi a seus discípulos, não foi para sua família, não foi para ninguém mais, foi para o Pai que Jesus clamou. Em todos os momentos, era do Pai que ele precisava. E em João 17 também a gente vê que as conversas que Jesus tinha com o Pai, elas não eram somente em favor de si mesmo. Ele não orava somente por ele, mas ele orava pelos seus discípulos, ele orava por aqueles que ainda iam ser de Jesus. Quando Jesus partiu o pão, foi a Deus que ele deu graças, não foi a ele mesmo, não foi aos discípulos, foi a Deus que ele deu graças. Então, Jesus ele reconhecia o Pai em todos os momentos dele. Então, Jesus, a missão e identidade, Jesus e Pai, agora Jesus e o diabo. Como que aparece essa relação entre Jesus e o diabo? Acho muito interessante a passagem de Mateus 4, quando fala que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E é interessante saber que foi pelo Espírito, não foi assim, o diabo que surgiu assim do nada, né? Foi com esse propósito, foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E esse texto mostra que Jesus ele não ia completar a missão dele somente baseado no poder sobrenatural que ele tinha, no poder que ele tinha como Deus, o poder, né, sobrenatural que não era de origem humana. E quando o diabo tentou Jesus, ele tentou Jesus para satisfazer as necessidades humanas dele. Ele tentou Jesus no sentido de Jesus conseguir para que Jesus conseguisse mais seguidores, ou então para que ele fizesse concessões ao próprio Satanás, porque, né, a vontade de Satanás era ser maior que Deus. Mas o texto de Mateus mostra que todas as tentações ele venceu baseadas na palavra. Então não tinha outra saída. E quando a gente vai lá para Hebreus, abre lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15. Fala: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso daí a gente já sabe, né? Então, Jesus, ele mostrou que a vitória contra o diabo pode ser sem pecado.
Pode ser baseado na palavra. E 2 capítulos antes, no Hebreus 2, 17 e 18, fala: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, de novo, a natureza humana de Jesus, né, para se identificar com a nossa e mostrar. Jesus se identifica com a gente, ele está aí para socorrer a gente, porque ele passou por isso. Então, Jesus, ele reconhecia o papel do diabo, que era para roubar, matar, destruir, que estava buscando tragar, mas ele não teve uma atitude que ele se intimidou por isso. E, pelo contrário, ele veio com a palavra porque ele conhecia a palavra. A intimidade dele com o Pai era tão grande, a sua vida de oração, o jejum, isso tudo concedia autoridade para Jesus, para ele expulsar demônios, para ele vencer as tentações, para ele vencer com a palavra as artimanhas aí do diabo. Então, isso é possível. A relação de Jesus com o diabo não era de trocar ideia com o diabo, como a gente vê hoje aí nos canais de TV, né? Não era trocar ideia com ele. Era vencer, você está falando isso, mas é isso que está escrito na palavra. Então, não era um show, né? Era vencer com a palavra. Jesus sabia quem ele era, sabia que o diabo já estava sujeito ao poder de Deus, então ele não se intimidava. E como é que era, então, a relação de Jesus com os discípulos? E daí eu vou falar umas coisas aqui, nessa parte, que talvez você vai me chamar de herege, mas daí, se você quiser falar, você ergue a mão e a gente conversa, tá bom? Daí a gente leva o microfone aí. Mas Jesus e os seus discípulos. Eu acho que a atitude mais legal da gente observar é que Jesus, ele escolhe os discípulos. E hoje em dia parece assim que a gente é que escolhe uma pessoa para a gente seguir, né? A gente acha uma pessoa assim muito legal, muito espiritual, muito bom de Bíblia, daí a gente escolhe essa pessoa para seguir. Mas se a gente olha para o exemplo de Jesus, ele como mestre é que escolhe os seus seguidores. E os discípulos, a única coisa que eles fizeram é obedecer quando Jesus chamou. Mas o que é um discípulo? Se a gente pega a definição de discípulo, no grego lá ele apresenta como aprendiz, aquele que aprende algo de alguém, e não de alguma coisa, vindo diretamente de alguém. No hebraico é aluno, aquele que se senta para aprender. Então, né, essa relação de submissão, de respeito, de admiração. Então, é um aluno que está sempre disposto a aprender e seguir os ensinos do seu mestre. Aí vem a parte polêmica, ergue a mão se você quiser falar. Eu acho, Moniz agora, não estou falando que a Bíblia fala, mas eu acho que o texto bíblico, ele deixa algumas brechas para a gente crer que nem todos os discípulos eram de fato convertidos quando começaram a seguir a Jesus. Se você discorda, se você tem alguma coisa para falar, já ergue a mão já. Você concorda comigo que nem todos eram convertidos? Mas aí em quem que você está pensando? Em Judas, né? Pedro. Quem mais? Muito bem, então eu não sou a única herege, né, Carlão? Você também. Não, mas a gente vai olhar para o exemplo de Pedro, por exemplo. Lá em Lucas 22, do 31 ao 34, olha aí para você não falar que eu sou herege. Lucas 22, de 31 até o 34. Fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte.
Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, Pedro ali, acho que não estava no mesmo barco que Jesus, não. Só impressão, só. Mas também tem o caso de Tomé. Tomé está lá em João 20, 24. Fala assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir as marcas nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então, Tomé tinha que pegar, tocar, ver ali do lado dele, para ele acreditar. Então, faltava fé em Tomé também, faltava. Não está falando aqui que ele não era convertido, mas que faltava fé, faltava. Então, ele era discípulo de Jesus, andou junto com Jesus, mas faltava fé em Tomé. Mateus 14, do 22 ao 33, a gente não vai ler o texto inteiro, mas você pode ver lá só para ver o contexto, que é quando os discípulos estão no barco e o vento começa a agitar o barco. E daí Jesus vem andando, e o que eles falam? É um fantasma. Olha as ideias. Cristão maduro acredita em fantasma. Agora, se é uma criança, vai lá, né? Mas cristão maduro acredita em fantasma. Então, será que a gente pode dizer que a fé dos discípulos estava ali consolidada mesmo? Que eles eram assim, nossa, os caras, né? Os discípulos de Jesus, assim, né? Os exemplos. E quando Jesus subiu no barco, eles estavam assim, verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas será que eles não sabiam que Jesus era o Filho de Deus? Será que só naquele momento que eles descobriram? Então, primeiro pensa que é um fantasma, mas você pensa, nossa, de verdade que ele é o Filho de Deus, né? Então, será que eles não tinham ainda percebido, caminhando com Jesus, vendo o que ele fazia, vendo quem ele era? Então, assim, né, os discípulos, eles não eram os caras mais maduros. Quando Jesus envia os 12, lá em Mateus 10, 1, ele dá autoridade para os discípulos para expulsar demônio, para curar. Mas eu vejo também que, apesar dessa autoridade vir de Jesus através desses discípulos, né, que eram humanos, eu não vejo isso como um sinal de conversão, como um sinal que eles, de fato, ali tinham se convertido, todos eles. Porque se a gente vê em Mateus 7, 22 e 23... a gente vê que não é por expulsar demônio, por curar, que as pessoas vão entrar no reino do céu, não é verdade? Quando Deus fala assim, vocês expulsaram, vocês vão chegar para mim e falar, em teu nome expulsamos demônios, mas eu nunca conheci vocês. Então, a autoridade, Deus dá para quem Ele quiser. Deus é Deus, Ele não tem que dar satisfação para a gente. Então, se Ele quiser usar, igual Ele usou a mula de Balaão para a glória dele, ele vai usar. Não é sinal de conversão, não é mérito nenhum nosso. Então, isso não é um sinal de conversão. O direito de entrar no reino de Deus vem por fazer a vontade do Pai. Mas, em todo caso, eu vejo que Jesus ele foi um mestre muito paciente, sabe? Que ele não dispensou os discípulos no primeiro sinal de erro ou de maturidade. Ontem eu comentei aqui sobre a senhora peruana que eu meio que discipulava, né, lá na Suécia, e às vezes batia a frustração, assim, ela não está entendendo, né, ela não está percebendo o que eu estou querendo mostrar, e ela não está ainda buscando a Deus como eu gostaria que ela buscasse, e eu ficava meio frustrada, assim, né, mas a gente vê que Jesus, ele foi um mestre paciente, ele é um mestre paciente com a gente ainda não está lá também. A gente está trocentos anos na igreja, mas a gente não está lá ainda. Então, a paciência que Jesus tem com a gente, que ele teve com os discípulos, para que eles aprendessem com o erro, que se arrependessem e, de verdade, conhecessem o Filho de Deus, é o que a gente tem que imitar. Deus, ele nos deu a missão de ir fazer discípulos. E
E a gente tende a separar, né? Tipo, evangelizar é uma coisa, fazer discípulos é outra. Mas se a gente olha para essa falta de conversão nos discípulos, é porque o evangelismo era o estilo de vida de Jesus, né? Não era uma coisa, você se converteu, agora você vai virar meu discípulo. Não, é caminhar junto, é vida na vida. E às vezes o que acontece é que a gente se sente incapaz de chamar pessoas para o discipulado, para a gente falar, vem cá, e você vai caminhar comigo e a gente vai andar em direção ao mestre. E eu confesso que essa insegurança bate mesmo. Mesmo porque se eu chego para uma pessoa e falo assim, viu, vamos caminhar junto. A gente vai tentar ser igual a Jesus. Então, vem cá caminhar comigo. A gente pode soar arrogante, né? Outra pessoa pode pensar, quem é você, né? Para me chamar para andar com você. Então, é difícil. É difícil, mas se a gente entende essa mensagem de Jesus e como funcionou com Jesus, dele chamar, falar, vem, me segue, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens, vem após mim. E depois ele fala, vão vocês e façam discípulos? O que é? É para seguir a ordem de Jesus. Não é para esperar uma pessoa vir e falar, viu, você dá um estudo bíblico para mim? Porque não se limita ao estudo bíblico. É você mostrar com a sua vida quem Jesus é para você. E em tudo isso, a gente vê que a nossa autoridade, ela vem da palavra de Deus, ela não vem da nossa experiência, dos nossos acertos e fracassos, porque com todas as nossas imperfeições, com todas as imperfeições dos discípulos, mesmo depois que se converteram, né, que deu BO lá com os discípulos, né, em trabalhar em equipe sempre dá BO. Então, assim, com todas as nossas imperfeições, Deus quer que a gente faça discípulos. Ele não quer que a gente espere ser perfeito, chegar lá na glória para depois fazer discípulos. E Hebreus 5, 12, até o capítulo 6, 1, a parte A só, eu acho assim, um tapa na cara. Se você não quer tapa na cara, nem abra lá. Mas, para mim, foi um tapa na cara. Sempre, né? Sempre que a gente lê a Bíblia, é tapa na cara. Então, olha aí em Hebreus 5, 12 até o 6, 1, parte A. Fala assim, por quê? Devendo já ser mestres pelo tempo, devendo você, Monize, sendo cristã desde os 7 anos de idade, vindo para a igreja todo domingo, religiosamente, ainda necessitais que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. A gente já recebeu muito da parte de Deus, gente. Muito. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui hoje estão na igreja há muito tempo já. E já ouviram muitas pregações. Agora, com a internet, é fácil também ouvir pregação de pregador de tudo quanto é parte do mundo. Já recebeu muito. Mas o que a gente tem dado? O que a gente tem dado para aqueles que ainda não receberam? Então, a gente tem a obrigação de transmitir esse conhecimento. E aí eu estava lendo alguns materiais aí, comentários, e achei muito interessante esse exemplo que ele colocou. Eu não lembro que autor que foi, mas ele falou assim, não sejamos como Judas, porque Jesus tinha para Judas o papel que Paulo cumpriu. E quando a gente olha assim para os exemplos bíblicos, a gente fala, nossa, Paulo, né, foi o cara, Paulo foi o bonzão. Mas a gente fala assim, Judas, escarnecedor, pecador miserável, foi para o inferno. Então, assim, o papel de Judas é o que Paulo cumpriu. Aí você quer ser Judas? Você quer que Jesus precise te substituir por um cara que vai vir? E Paulo começou mal, né, gente? Paulo começou coisado, ele começou perseguindo a igreja, e, né, desobediente e tal.
Aí, depois que ele teve o encontro com Jesus, as coisas caminharam. Ele permitiu que Deus transformasse ele. Mas, Judas vacilão, perdeu a oportunidade de cumprir o papel que Jesus tinha para ele. Então, que a gente não seja como Judas, né? Que a gente não perca esse privilégio. A última parte aqui, Jesus e os perdidos. Jesus, ele começa o ministério dele com a mensagem de arrependimento, né? E do reino dos céus. É a mesma mensagem de João Batista. E a gente sabe que o arrependimento não é aquela tristezinha que bate quando você faz coisa errada, é a transformação de vida. Não adianta você ficar cheio de remorso na vida, porque isso não é arrependimento. Eu, às vezes, fico, nossa, fiz isso de novo, nossa, que tristeza. Mas não mudo, continuo fazendo negócio. Então, isso daí não é... A Bíblia fala que o arrependimento ele dá fruto. E o fruto é transformação de vida. Então, se eu estou fazendo a mesma coisa, o arrependimento não foi total ainda. E aí a gente vê que o ministério de Jesus ele foi baseado em 3 partes principais, como a gente vê em Mateus 4, 23. Que ele fala, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades. Ele ensinava na sinagoga, porque na sinagoga estava cheio de judeu que tinha conhecimento de Deus, mas não acreditava em Jesus como Messias. O que era? Perdido. Não acredita em Jesus como Messias, pode acreditar em Deus, não, está perdido ainda. Jesus é o Salvador e é só por meio da fé em Jesus que a gente tem a salvação. Então, estava perdido. Então, ele ia lá, ensinava, pregava as boas novas do reino. Então, todo lugar que ele ia, pregava as boas novas do reino. Curava a enfermidade. Por quê? Porque Jesus ele não estava interessado só no aspecto espiritual do homem, só em perdoar pecados, mas no homem como um todo. Na parte física, na parte social também do homem. Mas olhando para essa parte, não é assim que a gente vai sair curando as pessoas e é isso. Tá bom. Porque se a gente olha lá em Mateus 9, a passagem do paralítico, vocês se lembram dessa passagem. O que Jesus faz em primeiro lugar? Ele fala, os seus pecados estão perdoados. Primeira coisa que Jesus faz, porque ele sabe que é o mais importante. Eu acho muito legal. É lógico que em outras passagens a gente vê acontecimentos diferentes e tal. Mas eu acho muito legal nessa passagem que a primeira coisa que ele faz, ele olha, seus pecados estão perdoados. Aí os caras lá, os mestres, eles começam a falar, mas quem que é você? Não sei o quê, e você está blasfemando e tal. E aí Jesus fala assim, viu, mas o que é mais fácil? Eu falar seus pecados estão perdoados ou você está curado? Porque se for isso, levanta-te e anda. E o paralítico foi curado. Só que, para perdoar pecados, foi necessário a morte de cruz do Filho de Deus unigênito. Olha o preço que isso custou. Enquanto que para curar, Deus curou no Antigo Testamento sem ter Jesus lá na terra, sem problema nenhum. Poder para Deus não é o problema. Então, curar não era o problema. Deus podia curar de qualquer maneira. Só que poder para perdoar o pecado é um preço de morte. Então, o ministério de Jesus ele não se limitava, né, a essa vida material, a essa vida terrena. Ia muito mais além. E, não sei se vai dar tempo para ler, acho que não. Mas a declaração do Deus Pai a respeito do Deus Filho, servo, missionário, está lá em Isaías 42, de 1 a 8. E esse texto é muito legal, porque assim é muito profético. Se você tiver um tempo assim, de chegar em casa, ver todas as profecias messiânicas assim do Antigo Testamento, nossa, gente, é muito legal. Porque você vê como as coisas se cumpriram, assim, e não tem como um livro tão velho casar as informações tão bem, assim, sabe? Se não for um livro inspirado por Deus. Então, é muito legal. E fala, lá em Isaías 42, fala, eis aqui meu servo, a quem sustém o meu eleito, pus sobre ele o meu espírito, trará justiça aos gentios. Daí, no finalzinho, fala para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, tanto no sentido literal quanto, né, libertar do pecado.
e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. E a gente vê que, embora Jesus ele tenha vindo para os da casa de Israel, né? Os judeus, que o texto fala, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele tinha coração para aqueles que não eram da casa de Israel, mas que desejavam sinceramente. Quando a gente lê Mateus 15, lá da mulher cananeia, e ela fala, Senhor, socorre-me, e ele fala que não é bom pegar o pão e jogar para os cachorros. Nossa, é muito forte essa expressão. Mas aí a fé da mulher, o desejo dela estar com Jesus era tanto que ela fala, mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas. Ela estava implorando pelas migalhas de Jesus. E Jesus fala assim, mulher, grande é a tua fé. E aí Jesus, ele não se limita, eu vim só para os da casa de Israel. A Monize foi só para falar com suecos, então ela não vai falar com nenhum do Oriente Médio. Não era assim. Meu coração, a vontade do meu coração era falar para os suecos. Só que ali eu estava rodeada mais de pessoas do Oriente Médio do que de suecos. Então eu ia ficar me limitando. Não vou falar. A pessoa está aqui do meu lado, mas eu não vou falar com ela. Não é assim. O ministério de Jesus não foi assim. Ele foi abrangente, foi universalista. Então, o que isso tem a ver com a gente? Missões é um ministério do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é um missionário. Não interessa. Não interessa onde. Interessa o como você vai cumprir. Interessa se você vai cumprir. Jesus, ele veio para proclamar essa mensagem do reino e ele em nenhum momento ele viveu uma vida cômoda. Ele viveu andando por aí, enfrentando perseguição, enfrentando contradições das pessoas. Então, gente, não é para a gente ficar estagnado no nosso conhecimento, né? Estando contentes que a gente está vindo para a igreja todo domingo, fazendo festa das nações e tudo mais. Mas Filipenses 2, de 5 a 11, ele fala que a gente tem que ser igual a Jesus. E é com esse texto que eu vou terminar o estudo de hoje, porque a gente já viu quem Jesus foi, a missão de Jesus, como ele se relacionou com Deus, com os perdidos, com os discípulos. E a gente tem que ser igual a Jesus, é o que a Bíblia fala. Então, a gente vai encerrar com esse texto de Filipenses 2, de 5 até 11. E fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que a gente possa buscar o caráter de Jesus como missionário, que a gente possa se dispor a ser um discípulo, mas também fazer discípulos, e que em tudo a gente viva em submissão ao Pai. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu só vou orar para encerrar. Deus, obrigada porque o Senhor enviou Jesus. Obrigada porque a gente tem tão claro isso na Bíblia, o exemplo que Ele deixou para a gente. E Deus, que o Senhor dê coragem para a gente, que o Senhor dê forças para a gente, para que a gente não se acomode na nossa vida, na nossa correria, nos nossos ministérios, que não sejam só atividades, Deus, que não sejam só atividades que a gente vem e faz no domingo e vai embora, é isso, mas que o nosso coração seja tão dependente do Senhor, Deus, que isso vai refletir em todas as áreas da nossa vida, assim como Jesus refletia em todas as áreas da vida dele, Deus.
Que a gente seja muito consciente da nossa missão, do nosso propósito de vida, Deus. Que o seu amor constranja a gente, que a gente seja impelido cada vez mais a buscar a santidade e viver o seu amor para os outros que ainda não te conhecem, ó Pai. Tem misericórdia desse mundo também, que está perdido, ó Deus, que o Senhor se revele às pessoas e que a gente possa ter o privilégio de participar desse processo de revelação, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.